E aí é feita uma pergunta aqui no final do capítulo que diz o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Tá certo? Quem é que pode ficar de pé nesse dia? Quem é que não precisa se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro? A resposta está no capítulo 7. Só que antes da gente ver a resposta no capítulo 7, olha só. Quando a gente compara esses grandes sinais que foram mencionados aqui no capítulo 6, é dito para a gente lá no verso 12, né? Um grande terremoto. E o que a gente percebe é o seguinte, que esse grande terremoto ele ia ocorrer justamente o quê? Antes da vinda de Jesus, tá certo? Porque aqui a abertura do sexto selo é a volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, iriam ocorrer o quê? Um grande terremoto, o sol se tornaria negro, como crina, e as estrelas do céu caíram pela terra. O próprio Cristo, lá no seu sermão profético, ele fala a respeito desses sinais, tá certo? E quando a gente vai para a nossa história, lembra lá no nosso estudo de Daniel, que o chifre pequeno ele ia ter um período de supremacia até o tempo do fim, e esse tempo do fim era 1798, que quando, né, ali o papado ele foi deposto, né, o general Berthier, a mando de Napoleão, ele vai lá, depõe o Papa e o Papa perde a sua supremacia que ele tinha sobre a Europa, tá certo? Ele perde o seu poder político, ele fica só com o seu poder religioso, ainda assim restringido. Então, o que a gente percebe aqui? Lá em 1798 começou o tempo do fim. E o tempo do fim, ele vai até a volta de Jesus. Perfeito? O que está sendo dito para nós aqui no sexto selo é que antes da volta de Jesus vão ocorrer esses eventos. E esses eventos aqui, eles precisam ocorrer no tempo do fim. E quando a gente vai na história, olha só, o terremoto de Lisboa, um dos maiores terremotos que já ocorreram na humanidade, na história da Terra, tá certo? Em 1755. Ali mais de 10 mil pessoas foram mortas, a cidade de Lisboa ficou destruída. Existem relatos aqui de que abriam-se fendas no meio da cidade e dali surgia fogo, tá certo? E quando a gente olha aqui nesse mapinha aqui que mostra o alcance desse terremoto, olha que coisa interessante. Aqui na estrelinha, não sei se dá para a gente pra poder ver aqui, é onde está Lisboa, tá certo? Então, a maior parte do impacto realmente foi aqui nessa região. Só que ela se estendeu por quase todos os continentes. Ela atingiu a América do Norte, ela atingiu a América do Sul, ela foi sentida na África, que também está ali coladinha, né? O Estreito de Gibraltar ali está colado ali com eles. E ela foi, inclusive, para o Oriente, chegando até a Índia. Ou seja, esse terremoto foi de uma magnitude tão grande que várias localidades do nosso mundo, né, foram atingidas ou sentiram, né, esse tremor de terra. Tá certo? Os sismólogos ali estimam que o sismo de 1755 atingiu magnitudes entre 8, 7 e 9 na escala Richter, ou seja, foi algo tremendo mesmo. Inclusive, teve um autor que, por conta desse terremoto, ele escreveu um livro chamado A Ira de Deus. É interessante isso, né? Porque eles começam a associar essas coisas com algo realmente divino que estava acontecendo. E esse terremoto ocorre em 1755, ou seja, bem perto do tempo do fim, que começou em 1798. Ou seja, os sinais já começavam o quê? Despontar, tá certo? Um outro ponto interessante é que lá em Lisboa você tinha um quartel-general da Inquisição. Tá? Um dos quartéis generais da Inquisição ficava lá em Lisboa, localizado lá em Lisboa, e ele foi destruído por conta desse terremoto. Olha só, em 1790, ou seja, mais perto ainda do tempo do fim, o que ocorreu aqui? Olha, o Dia Escuro, né, também conhecido como o Dia Escuro da Nova Inglaterra, lá em 19 de maio de 1780, quando 1780, desculpa, eu 1790 aqui, mas 1780. Quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Então, existem relatos aqui que durante todo um dia ficou uma escuridão total. Você não enxergava nada. Diz que, inclusive, durante o dia você precisava acender velas. Tá certo? As reuniões que foram realizadas, por exemplo, no Congresso americano, teve que ser realizada à luz de velas em pleno dia, do meio, dizer assim, né? No meio-dia, onde o sol deveria estar mais forte, eles tiveram que realizar a luz de velas, porque a escuridão ela era total. E aqui, né, alguns vão querer dizer que essa escuridão foi devido a alguma combinação de incêndio, fumaça, etc.
Só que o que a gente observa pelos relatos históricos desse período é que as trevas que ocuparam ali essa região era tão forte que alguns costumavam dizer que elas poderiam até ser sentidas, tá certo? Então existia algo realmente sobrenatural ocorrendo ali, não era algo simplesmente de cunho natural. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia e o fenômeno não dispersou até a metade da noite seguinte. Ou seja, mais de um dia eles ficaram nessa escuridão total, algo que foi inexplicável naquela época. Então, alguns religiosos começaram a se atentar para esses sinais, tá certo? E começaram a ser despertados para que os cumprimentos das profecias bíblicas estavam realmente acontecendo. Em 1833, nós tivemos ali a chuva das estrelas leônidas, tá? Essas estrelas leônidas, elas são estrelas cadentes, tá? Muito comuns, né, no hemisfério norte. Só que nesse ano de 1833 foi algo fantástico, tá? Diz que ali você teve mais de 100 mil estrelas caindo durante uma hora. Então, sim, às vezes aqui, né, a gente ainda até, acho que uma vez ou outra a gente consegue ver uma, se você vai para o interior, que você não tem tanta poluição, você consegue ver duas, três, alguma coisa assim. Mas aqui você tinha mais de 100 mil estrelas, mais de 100 mil meteoros caindo por hora, tá certo? Então, era realmente algo fantástico. Diz aqui que o céu, né, ele ficou todo iluminado nesse período, tá certo? Mesmo de noite, ao contrário da escuridão, o céu ele ficou todo iluminado, mesmo de noite você conseguia 3 horas da manhã sair na sua casa e ver o céu todo iluminado. Então, todos esses eventos que a gente olhou aqui na abertura do sexto selo, eles já tiveram o seu cumprimento. E o cumprimento deles ocorre justamente perto do tempo do fim. Tá certo? E quando a gente vai para o sétimo selo, olha lá o que é dito. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu por cerca do quê? De meia hora. E quando a gente vê esse silêncio no céu, se a gente contrastar lá com o Apocalipse capítulo 5 e capítulo 4, a gente vê o quê? O céu ele está adorando a Deus o tempo inteiro. Tá certo? Os louvores a Deus ali são entoados a todo momento. Quando a gente contrasta aqui com Apocalipse capítulo 8, verso 1, com o silêncio, isso prefigura o quê? Ou que o céu está vazio, tá certo? Ou que algo solene está acontecendo. E quando a gente compreende que a abertura do sétimo selo é após a vinda de Jesus, porque a volta de Jesus ocorre o quê? No sexto selo, tá certo? Então, ocorre a vinda do Senhor Jesus e no sétimo selo, então, que é após a sua vinda, ele é aberto. Então, muitos estudiosos, eles relatam que esse silêncio de meia hora que ocorre no céu, na abertura do sétimo selo, é porque neste momento vai começar o juízo, tá certo? Que juízo, né? A gente viu que nesse momento já existe um juízo no céu. Mas após a vinda do Senhor Jesus, a gente vai ter aquilo que a gente chama de juízo comprobatório, né? Ou juízo que nós iremos, junto com Cristo, né, examinar os livros ali e ver realmente como que foi que Cristo julgou, né, cada caso para salvação e para perdição. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante lá em Apocalipse, no capítulo 21, 20 e 21, quando forem abertos os livros e ali os casos forem julgados. Tá certo? Então, esse silêncio indica o quê? Que vai começar o juízo. Tá certo? Agora ali, todo caso que foi julgado vai ser analisado. Né? Paulo vai falar que nós mesmos vamos julgar, né? Vamos julgar os anjos, etc., aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Então, esse silêncio significa, para muitos, o início desse juízo que ocorre no céu. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.